Bom dia, irmãos. Bom estarmos na casa do Senhor nessa linda manhã de domingo. Que o Espírito Santo de Deus envolva nosso coração, nossa mente, naquilo que Ele pretende fazer nesta manhã, neste lugar. Deus abençoe os irmãos que estão servindo ali na cozinha, na mídia, sonoplastia, a música. Que o Senhor use cada um segundo a sua infinita bondade e misericórdia. Hoje teremos o almoço, né? Quem quiser almoçar fora é convidado a almoçar conosco. E também teremos um bazar depois do culto, e toda a renda será revestida para nosso retiro espiritual. Convidamos os irmãos para ficar em pé, os irmãos que podem. Vamos falar com Deus. Vamos agradecer a semana, os livramentos, o socorro, a misericórdia. Vamos agradecer a Ele, porque Ele nos sustentou até aqui. Se não fosse o Senhor, não estaríamos neste lugar. Convidar aqui a irmã Ana, que está pertinho de mim aqui, que ela ora, Senhor, abrindo o nosso culto ao nosso Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso em nossas vidas, Senhor. Um Deus poderoso, Senhor, digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Senhor. Não há Deus, Senhor, como a Ti, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, Senhor, Senhor dos Senhores. E o Senhor está com os Teus olhos sobre nós, Pai. Quero, Senhor, te apresentar nesse momento, Senhor, a Tua igreja, Senhor, cada família representada aqui, Pai amado. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai amado. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, Pai amado, para que a gente possa entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Toma, Senhor, o pastor nas Tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha falar através dele, Pai amado. E que, Pai, a Tua igreja, Senhor, esteja atenta, Senhor, a ouvir tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Obrigado por tudo, Pai. Toma as famílias desta igreja, Pai amado. Toma, Senhor, o almoço também que será preparado, Senhor, para o retiro, Pai amado. Que o Senhor possa, Senhor, entrar com providências, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. É o que peço e lhe agradeço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Vamos ler a palavra de Deus que está lá em Filipenses 3, versículo 12 e versículo 14. Vamos pondo na tela, vamos ler juntos, bem forte. Preparamos para cantar hinos ao nosso Deus e preparando o nosso coração para ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Vamos lá? Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão adiante. Vamos ler esse finalzinho ali, irmãos, que esse é um tema base para nós pensarmos nesse ano de 2024. Vamos lá. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão adiante. Que Deus prossiga para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do amado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, não podemos olhar para trás. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Não olhe para trás, o deserto, as tempestades que passou. Olhe para frente, para o maná que Deus tem preparado para a sua igreja em 2024. Cantemos com alegria nesta manhã, exaltando ao Senhor que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Louvemos ao nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada,
nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará. Com armas de defesa, se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Aleluia. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Graça e paz, um bom dia a todos vocês que estão em casa. Que a presença do Senhor seja real para a glória do nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus prepare o nosso coração para sermos ministrados pela palavra santa e bendita do Senhor. Alguns estão usufruindo das férias, mas pela bondade do Senhor, aqui estamos nós para adorá-lo em espírito e em verdade. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Versículo 24 a 27. Todos encontraram? 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 a 27 nos dizem assim, diz Paulo: vocês não sabem
Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio, pois todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado ou desqualificado. Que Deus abençoe a leitura da santa e bendita palavra. Vamos orar? Vamos orar, irmãos, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, né? O meu desejo, irmãos, diante do Senhor, é que a igreja entenda, irmãos, tudo na vida requer esforço. Você que está em casa, tudo na vida depende do seu esforço também. E às vezes nos esforçamos para tantas coisas. Levanta a mão aí antes de nós orarmos. Quem chega atrasado no serviço? 1 minuto. 2 minutos. 3 minutos. 5 minutos. Mas segunda-feira não é um dia terrível? Chega atrasado? Não. Depende de você chegar na hora certa. Culto às 9 horas. Levanta 15 minutos mais cedo. Às 19 horas, comece a se arrumar. Às 16 alguma coisa, às 17 horas. Tudo na vida depende também de você. Curva o seu coração diante de Deus e vamos orar. Pai, é com temor e tremor que estamos nós aqui diante da palavra do Senhor. A palavra do Deus que não pode mentir, a palavra que não volta vazia, mas faz aquilo que é do teu agrado. Quebra as cadeias, quebra os grilhões em volta do nosso coração. Ó Deus, muda a nossa ótica, Senhor. Por favor, olha para nós, ó Deus. Estamos mal acostumados, Senhor. Nós nos deixamos. Olha para o teu povo. Olha para os nossos irmãos. Olha para aqueles que estão em casa. Olha para o nosso coração, Senhor. O problema nunca foi o problema, o outro, o próximo. O problema é o nosso coração, Senhor. Nós queremos mudança, Pai. Nós queremos mudança. Espírito Santo de Deus, assuma o controle nesta manhã da ministração da palavra, dando a oportunidade a nós de ouvirmos a Tua voz. E ouvindo a Tua voz, faça-nos obedientes a Ti. Curva o nosso coração ante a Tua presença. Quebra as cadeias, quebra os grilhões em volta da nossa mente, Senhor. Os nossos ouvidos, ó Pai. O nosso coração, Senhor. Dá-nos um coração igual ao Teu, sensível, para ouvirmos a Tua voz. Repreenda todas as vozes contrárias à do Senhor. Repreenda, Pai, todos os nossos pressupostos, preconceitos. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que faz com que nos escondemos, ó Pai, atrás, não querendo aceitar a realidade de quem somos, o que somos. Por favor,
faça com que a tua palavra não volte vazia e faça com que ela agrade ao Senhor. É a oração que o teu povo faz, que a tua igreja faz, em nome de Jesus. Amém e amém. 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 a 27, meus irmãos, nos diz assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, diz Paulo, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado ou desqualificado. Qual o tema da nossa reflexão, irmãos? É uma pergunta, né? Que precisa de uma resposta. Eu tenho que responder essa pergunta e você também tem que responder essa pergunta. O tema é: o que fazer para não ser reprovado? Quem tirou a sua carta de motorista, né? Linguajar antiquário, né? Carta de motorista. Você teve que estudar, né? Talvez na primeira não passou, na segunda, na terceira, mas teve que estudar para ser aprovado. Você que fez talvez algum cursinho, fez a sua universidade, lembra no período de prova? Para não levar uma bomba, para não ser reprovado, você teve que estudar, você teve que se esforçar, você teve que se empenhar, porque você tinha uma meta, você tinha um objetivo. E a vida cristã também é assim, irmãos. A nossa vida com Jesus também é assim. O que fazer para não ser reprovado? Uma outra pergunta. É fácil, irmãos, seguir o exemplo de Paulo? Sim ou não? É lógico que não. Seguir o exemplo de Paulo, irmãos, é difícil para nós, sozinhos. Mas com o Espírito Santo de Deus agindo dentro do nosso coração, nós vamos ter condições de dizer aquilo que Paulo disse certa feita: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é Jesus Cristo quem nos fortalece, então nós podemos todas as coisas. Esta é a razão, irmãos, pela qual Paulo compara a vida cristã a uma corrida ou a uma luta de boxe. Uma corrida você tem que se preparar. Uma luta de boxe, meu irmão. Aí, UFC, aí coloca aí capoeira, coloca judô, coloca jiu-jitsu, coloca taekwondo, coloca karatê, coloca a luta que você entende, onde é até sumô, irmãos. Os caras devem comer toneladas e toneladas de alimento para estarem bem fortes ali, para não serem derrotados. Todo aquele que pratica um esporte, irmãos, ele precisa se preparar para alcançar o seu objetivo, para que daqui a algum tempo ele possa ver alguns resultados em sua vida. A vida cristã é como um campo de batalha. A vida cristã, a vida com Jesus, irmãos, é uma luta intensa, é uma luta sem tréguas, é uma luta ferrenha, porque o nosso inimigo não descansa, não tira as férias. Nosso inimigo não dorme, irmãos. Por isso que Deus é misericordioso. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Como atletas, irmãos, os cristãos devem praticar a autodisciplina. Talvez o que esteja faltando em sua vida para que você não seja um obreiro reprovado é a disciplina. Você malha? Você estuda para algum cursinho? Tem que ter disciplina, irmãos. Você faz algum propósito diante de Deus? Tem que ter disciplina. Tudo aquilo que você fizer sem meta, sem disciplina, pode ter a certeza absoluta de que você não vai conseguir alcançar nada.
Naquele período, irmãos, os Jogos Olímpicos ocorriam em Corinto, de 2 em 2 anos. A cada 2 anos, e atraíam diversos atletas que moravam em volta daquela região. Eu fico imaginando, irmãos, aqueles que eram prudentes, que queriam realmente vencer, que queriam realmente alcançar uma boa posição, eles terminavam aquela competição, no dia seguinte já estavam se preparando para que numa próxima eles pudessem alcançar um melhor local no pódio. Mas aqueles que viviam, deixa a vida me levar, talvez se preparavam no último ano, ou nos últimos 10 meses, aí eles iriam correr atrás. Há crentes assim, irmãos, há aqueles que nasceram de novo, e continuam com ardor no coração, crendo de que a qualquer momento Jesus voltará, ou a morte, irmão, será o passaporte para termos um encontro com o nosso Redentor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Mas há aqueles que ficam pensando, não, quando eu perceber que o negócio está meio estranho, aí eu me aproximo mais, aí eu me envolvo mais. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, e se a morte chegar agora, você está preparado? O crente precisa estar preparado, irmãos. Não sabemos o dia nem a hora do retorno do Senhor. Como a palavra de Deus diz, é apenas um passo entre eu e a morte. É apenas um passo entre você e a morte. Assim como os corredores e boxeadores profissionais, Paulo tinha apenas um foco. O seu treinamento rigoroso, irmãos, visava evitar que Paulo fosse rejeitado, ignorado ou até evitado. Paulo procurava viver no meio daquela comunidade de uma maneira, irmãos, onde fosse bem recebido pelas pessoas. Paulo não perdia as oportunidades. Ele procurava viver de tal maneira, irmãos, onde, aparecendo a oportunidade, ele estava pronto para falar de Cristo, para anunciar o Evangelho de Cristo, para falar da salvação. Paulo, irmãos, ele com certeza esmurrou muito o seu corpo para que alguns irmãos não fossem impedidos de vir a Cristo ou de caminhar com Cristo Jesus. Alguém disse que se os atletas competem conforme as regras e se submetem a um domínio moderado, a fim de obter uma coroa corruptível, os cristãos deveriam se disciplinar muito mais, a fim de obter uma coroa incorruptível. Você malha, você corre, você faz algum exercício, você está se modelando, se preparando para alcançar uma coroa que vai se corromper, que não dura muito. Estava vendo um vídeo daqueles fisiculturistas, os mais antigos, irmãos. Alguns perderam alguns membros do corpo, de alguns medicamentos que tomaram. Mas quando você vê o corpo daquele homem, daquela mulher bem trabalhada, você fala, meu Deus, quantos músculos! Coroa incorruptível. Esquecidos, enquanto estavam na mídia, todo mundo de olho. O tempo passa, irmãos. Cheguei aos 57, quem diria? E se chegar aos 112, é só até os 112. Então o período que nós vivemos aqui é tão insignificante perante a realidade, irmãos, da vida infinita que Jesus Cristo prometeu a cada um de nós. E muitas vezes nós não nos preparamos, irmãos, para a vida eterna, para vivermos eternamente. Nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. O ontem já foi. Quem orou, se consagrou, leu a palavra, fez a obra ontem, amém. Quem não fez, perdeu. Mas amanhã, para com isso em nome de Jesus. Quem te falou que amanhã você está vivo? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar, diz a letra do hino. Precisamos aprender a viver agora.
é aproveitar a oportunidade para adorar a Deus agora, é aproveitar a oportunidade para servir ao Senhor agora, procurarmos fazer o melhor agora, pois não sabemos o dia e nem a hora em que Cristo há de se revelar, voltando para cada um de nós. Vencer uma corrida exige propósito e disciplina. Como cristãos, irmãos, estamos correndo em direção à nossa recompensa celestial. Por isso que a leitura que nós fizemos aqui, o último versículo diz, corremos para um alvo. Nós temos um alvo, irmãos. Qual é o seu alvo? Qual é o seu projeto? Qual é o projeto de vida da igreja? Pastor, a gente quer saber. Primeiro é você adorar a Deus. Segundo, é nós nos edificarmos uns aos outros, como a palavra de Deus nos ensina nas cartas de Paulo. Terceiro, irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Ponto. Passou disso a conversa, irmãos. Passou disso a conversa. Será que é tão difícil nós entendermos? Paulo entendeu. Por isso que Paulo procurava edificar os irmãos. Por isso que Paulo procurava fazer discípulos. Por isso que Paulo, irmãos, ele entendia que o pouquinho de tempo que ele tinha para viver na terra, ele deveria gastar se envolvendo com Deus. Ele morreu novo. E para quem leu a sua carta a Timóteo, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, mas a coroa me espera. Verei o meu Redentor, o meu remidor, aleluias, o meu libertador. As disciplinas essenciais, irmãos, para o cristão, para mim, para você, para nós, aqueles que nasceram de novo, a primeira disciplina é a disciplina da oração. Irmão, você tem que orar, é agora. Você tem que orar, irmãos. Você gasta quanto tempo diante desse negócio aqui, ó? Você gasta quanto tempo fazendo uma caminhada? Você gasta quanto tempo fazendo uma academia? Você gasta quanto tempo treinando ou estudando? Invista pelo menos 1 hora em oração, se preparando para receber aquela coroa, se preparando para ter um encontro com o seu Redentor, se preparando para viver aqui neste mundo, não mais do seu jeito, viver conforme a vontade do Senhor, o nosso Deus. É a preocupação, irmãos, que o crente, aqueles que nasceram de novo, precisam ter. Você já se perguntou se a vida que está vivendo agora é uma vida que agrada a Deus? A sua vida está agradando a Deus? O seu comportamento, a sua atitude está agradando a Deus? Então a primeira disciplina, irmãos, essencial para aqueles que estão esmurrando o corpo, para aqueles que estão de olho na coroa incorruptível, para aqueles que estão querendo viver de tal maneira onde possam alcançar. Quanto mais pessoas levarem para Cristo, eles entendem que realmente estarão no centro da vontade de Deus. Para essas pessoas, a primeira disciplina é a oração, meu irmão. Muda a sua vida. Ora. Oração não é somente para pastor, ministério de intercessão, para alguns irmãos da igreja, não. Oração é para todos. O que é orar? É conversar com Deus. Conversa com Deus. Coloque-se diante de Deus. Abre o seu coração para Deus. Fale com Ele das suas mazelas. Fale com Ele dos seus traumas, dos seus problemas, das suas dificuldades. Fale com o Senhor. Ele, além de ouvir, é o único que poderá ajudá-lo, restaurá-lo, transformá-lo. É o único que pode ministrar aquilo que o mundo não tem para dar-lhe de maneira alguma. É o único que pode promover, produzindo aquela paz que excede todo entendimento dentro do seu coração. Então ore, mas faça um tempo, faça um momento. Assim como você vai aprender a malhar, assim como você vai aprender, algum tipo de luta marcial, assim como você vai aprender a ter disciplina para ter o horário, para estudar, para passar naquela prova, você precisa aprender a fazer aquilo que somente você sabe do horário que tem para estar na presença do Senhor através da oração. O tempo é você quem faz. Não tem receita. O meu horário não é o seu horário. O horário do seu pai não é o seu. O horário do irmão de oração não é o seu. Faça o seu horário, o seu tempo a sós com Deus. A segunda disciplina essencial, irmãos,
é o estudo da palavra. Você tem que estudar a Bíblia, irmãos. Você tem que estudar a Bíblia. Você não pode deixar a palavra de Deus de lado. Como é que você vai saber das regras dessa competição, das regras da corrida? Como é que você vai saber como é que Deus quer que você viva aquilo que Deus quer que você renuncie, para que nesta corrida você não seja reprovado, desclassificado? Como é que Deus quer que você se comporte diante do patrão que é mau, ou do patrão que é bom? Daquele colega de serviço que só a graça, a misericórdia de Deus, do pastor que misericórdia, do irmão misericórdia. Como é que nós vamos nos comportar diante de pessoas que são difíceis de serem amadas? A Bíblia mostra, a Bíblia ensina, a Bíblia responde. Mas se você não consultar, mas se você não ler, se você não meditar, você vai viver dando golpes, murros no ar, e não vai alcançar o seu objetivo. Não conseguirá atingir ninguém e nada. A terceira disciplina, irmãos, é a disciplina da adoração. Você precisa aprender a adorar a Deus, irmãos. É necessário você vir à igreja com o intuito de querer cultuar a Deus, querer adorar a Deus. É aquilo que o Senhor disse àquela mulher samaritana em João capítulo 4, a partir dos versos 23. Olha, os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Você precisa sair de sua casa. Não é para chegar à igreja porque alguém tem que te ver. Não é para vir à igreja porque se eu não for, o negócio não vai funcionar. Não é pelos compromissos que nós temos, assumimos aqui, não. Não é porque se eu não for que vão falar de mim ou que vão pensar de mim, não. Peça ao Senhor para que Ele impregne em seu coração. Eu preciso estar dentro da igreja, porque ali é o local onde eu vou me reunir com os meus irmãos, como o corpo de Cristo, Cristo sendo a cabeça da igreja. Nós vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Quando você coloca em seu coração essa disciplina de vir à igreja com o intuito de adorar a Deus, irmãos, não importa se tem um ou dois ou três, você vai entender que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura. Que o Senhor venha encontrá-los aqui em nome de Jesus. Que sejamos verdadeiros adoradores em nome de Jesus. A adoração é necessária, irmãos, centralizar-se em Deus. É você vir à igreja somente por causa de Deus. Não podemos pensar em nós, pensar em outras coisas, somente no Senhor. Porque dele e por ele e para Ele são todas as coisas. São elas que nos habilitam a correr com vigor, correr com resistência, correr com perseverança, porque se não fosse oração, se não fosse a leitura da palavra, se não fosse o nosso desejo de estar dentro de uma igreja para adorá-lo em espírito e em verdade, não teríamos resistência, não teríamos forças, nunca, jamais conseguiríamos perseverar diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos embates, diante de tantos problemas que surgem. Então, se você está conseguindo vencer dia a dia, passando pelas leves e momentâneas tribulações, agradeça ao Senhor, porque é um dos sinais de que você foi bem ensinado, compreendeu, está pondo em prática e quer viver para o louvor e glória do nome de Jesus. Não fique apenas observando da arquibancada. Não, eles estão orando por mim. Quando me der vontade, eu vou à igreja, mas hoje não, eu trabalhei a semana toda. Não, mas o ano que vem, muitos continuam assim parados. Entra semana, essa semana, mês e mês, ano a ano, pastor e pastor, continuam do mesmo jeito. Estão na arquibancada, vendo as coisas acontecerem. Minha igreja, minha igreja, minha igreja. Mas que minha igreja é essa que você não participa? Que você não se envolve? Você está ficando para trás. Compareça, participa, seja atleta, seja um crente em Cristo Jesus, seja o cristão que Deus programou para você ser em nome de Jesus. Não corra apenas algumas voltas a cada manhã, ou de vez em quando, não. Treine diligentemente. O seu progresso espiritual depende disso. De oração,
leitura da palavra, quando estiver dentro de uma igreja ou ao lado de alguns irmãos, é para adorar a Deus. E infelizmente é o que menos fazemos. Como têm sido as nossas reuniões? Em casa, num passeio, uma visita. Como tem sido o nosso comportamento? Você que está com a Bíblia aberta, 1 Coríntios capítulo 9, observe o versículo de número 25. Na Bíblia Viva diz assim: para vencer a competição, você precisa renunciar a muitas coisas que o impediriam de fazer o melhor que podem. Um atleta faz todo esse sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito tempo. Porém, nós o fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim: todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Às vezes é necessário desistir, irmãos, até daquilo que é bom para nós. Às vezes é necessário desistir daquilo que é bom para nós. Para quem gosta, né? Dormir é bom. E para quem consegue também, né? Dormir é bom. Mas levantamos hoje pela manhã. Eu não sei qual é a sua motivação para levantar aos domingos pela manhã, ou cada dia de vida que Deus dá. Já dei a resposta. É mais um dia de vida que Deus está nos dando, irmãos. Se eu pudesse não dormir, eu não dormiria. Eu quero aproveitar cada momento, irmãos. Isso tudo aqui vai passar. Quero aproveitar cada oportunidade. Tudo aqui vai passar, irmãos. Tudo vai passar. Então nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida finita aqui vai terminar. Para alguns já terminaram. Alguns não chegaram a nascer. Alguns chegaram a 969 anos, Matusalém morreu. Transladados, Enoque, Elias, passou. A nossa vida aqui vai passar, irmãos. Ela é provisória, passa rápido demais da conta. Às vezes devemos desistir até de algo bom, a fim de fazer a vontade de Deus. É a vontade de Deus que estejamos aqui pela manhã adorando o Senhor em espírito e verdade? Creio que sim. Então, se é a vontade de Deus, cama, fica aí. Depois, se puder, eu vou dormir. Se não, não tem problema. Porque se for para trabalhar, quem já fez hora extra? Quem já chegou de casa, assim, depois de ter trabalhado algumas horas, né? Aí fala, agora eu estou de folga. Na minha época era assim, chegava o carro da Silbras, da White Martins, né? Faltou alguém precisando de você. Quem não ia? Se não fôssemos, perdíamos o emprego. E não dava uma, na hora assim, mas não dava uma disposição depois. Agora imagine na igreja, você se esforçando, sabendo que a nossa coroa, a nossa recompensa é celestial, a nossa recompensa é a vida eterna. Alguém disse que o dever especial de cada pessoa determina a disciplina e a abnegação que ela deve aceitar. Então, irmãos, você tem que renunciar à sua vontade. Você tem, meu irmão, que renunciar aos seus desejos pessoais. Paulo renunciou tudo. Paulo fez de tudo para salvar alguns. Paulo tinha uma meta. Qual é a sua meta de vida? Eu quero fazer isso, eu quero comprar aquilo. Esquece, irmãos. Esquece. Senão você vai chegar como Salomão disse em Eclesiastes, algumas pessoas que já ouvi. Trabalhei para quê? Está tudo aí, ó. Não curti a família, não curti o dinheiro que entrou no bolso. Vou deixar tudo aí, estão brigando aí, ó. Esquece, irmãos, aqui é tudo passageiro. Somos peregrinos.
Não que você não vá procurar ter a sua casa, um bom emprego, ter o melhor, vai sim, mas não coloque isso como prioridade em sua vida. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida? O que tens preparado para quem serás? Jesus falou, irmãos, é só lermos a palavra e pedirmos ao Senhor, vivifica essa palavra dentro do meu coração para que eu possa entendê-la. E viver não mais do meu jeito, não mais para mim mesmo, viver para o Senhor. Sem uma meta, irmãos, a disciplina não é nada além de uma autopunição. Eu vou jejuar. Aí fico o dia inteiro sem comer, 12 horas, 15 horas, 16 horas. Jejuou para quê? Qual é a sua meta naquele período de jejum? Ser semelhante a Jesus? Aleluia. Conhecer mais o Senhor? Glória a Deus. Vencer um pecado? Amém. Viver produzindo fruto do Espírito? Glória a Deus. Tem que ter meta. Todo jejum que eu e você formos fazer tem que ter uma meta. Eu vou jejuar para quê? O que eu quero. E mesmo assim, tendo os nossos desejos, a nossa vontade, temos que colocar em prática aquilo que Jesus Cristo ensinou na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Por que a vontade de Deus? Porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e Deus sabe o que faz. Tendo a meta de agradar a Deus, irmãos, renunciando tudo aquilo que possa impedi-lo de viver uma vida agradável aos olhos do Senhor, nossa renúncia parecerá muito pequena quando comparada à recompensa eterna, irmãos, imperecível, que será a nossa. Irmãos, tudo aquilo que você vai renunciar aqui nesse mundo, nada se compara, irmãos. Eu não sei se faz sentido para você ou para alguns aqui somente. Queria que fizesse para todos. Mas o salmista não disse que vale mais um dia em teu ato do que 1000 fora dele? É bom ficar na presença do Senhor, irmãos, adorando em espírito e em verdade, orando, lendo a palavra. A presença do Senhor, Jesus é suficiente, irmãos. Jesus nos satisfaz, irmãos. E da mesma forma que nós estamos nos satisfazendo com a presença do Senhor, precisamos querer para outras pessoas também, e elas somente terão esse conhecimento, irmãos, esse desejo, se nós apresentarmos, falarmos de Cristo para elas. Há pessoas com fome de Deus aí, irmãos, há pessoas com sede de Deus por aí. Observe no versículo 26 e 27, que diz assim: portanto, diz Paulo, eu corro direto para o alvo, com esse propósito de em cada passo. Quando luto, não luto como quem esmurra o ar. Eu castigo meu corpo, como um atleta faz, tratando com dureza, com o meu escravo. De outro modo, eu temo que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo seja reprovado ou desqualificado. Paulo, irmãos, se esforçava para aproveitar as oportunidades que surgiam. Paulo, irmãos, lutava contra si mesmo, consigo mesmo. Talvez ele pensasse como alguns pensam, mas o que eu vou fazer lá? Eles não estão querendo nada. Eu não vou mais não. Mas Paulo lutava, não sou eu quem faço a obra, é Deus quem faz. Senhor, quem sabe vai ser agora, quem sabe vai ser o momento que o Senhor vai me usar para o louvor e glória do teu santo nome. Irmãos, nós precisamos perseverar, nós precisamos, irmãos, nos esforçar. Por 4 vezes, irmãos, ele mencionou o seu objetivo, a sua meta, o seu alvo, o seu propósito: ganhar pessoas para a salvação. Paulo assentou no coração: se o Senhor me salvou, eu era religioso, os da minha nação eram religiosos, a religião não levava-nos para Deus, somente Jesus, então eu vou falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida para todas as pessoas, para que elas sejam salvas, para que elas recebam a salvação como eu recebi, para que elas tenham a certeza como eu tenho.
Esse é o objetivo de Paulo, irmãos. É o objetivo da igreja. Quantas almas você já ganhou para Cristo? Quantas pessoas você já levou aos pés de Cristo? Coloca em seu coração essa meta. Vai ter um curso de evangelismo aqui na igreja, irmãos, dia 31 de março, né, Marlon? 31 de março, de 8 horas da manhã até as 17 horas, no sabadão. Coloca em sua agenda. Aprender. Se não sabe, você vai aprender. Coloca no seu coração. Eu não quero mais viver como eu estou vivendo. Eu quero viver conforme Deus quer que eu viva. Observe ali, irmãos, a meta, o objetivo de Paulo, irmãos. Ele queria ganhar pessoas, ele queria salvar vidas. O versículo 19 diz assim: sou um homem livre. Não sou escravo de ninguém, diz Paulo. Mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Será que não é aqui que nós erramos? Eu vou trabalhar para ganhar vidas para a igreja. Eu quero encher a igreja. Aqueles que são ganhos para a igreja, onde estão? Só permanece na presença de Cristo aqueles que são ganhos para Cristo, aqueles que encontram o Senhor Jesus Cristo. Igreja não salva ninguém, irmãos. A igreja é um local que Deus providenciou, entendo eu pela palavra, para nós nos reunirmos, para juntos adorar em espírito e verdade, para juntos sermos ministrados pelo Senhor, porque aqui está reunido o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, é Ele quem vai nos dirigir. É Ele quem vai ministrar em nossa vida aquilo que precisamos ouvir e receber da parte do Senhor. Observe o versículo 22, olha, Paulo diz ainda: quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. O evangelho é um evangelho de renúncia, irmãos. Eu tenho os meus direitos, irmãos. Nunca irei exigi-los de maneira alguma. Não quero ser pedra de tropeço na vida da igreja e na vida de ninguém. Você tem os seus direitos, mas pensa um pouquinho, avalia um pouquinho. Por causa dos seus direitos, pessoas se afastam da presença do Senhor. Por causa dos nossos direitos, muitas vezes, irmãos, pessoas estão recuando. Paulo, ele disse, para quem conhece um pouquinho o contexto, ele disse aqui no capítulo 9, ele disse, olha, eu tinha o direito de receber meu salário. Sabe por que Paulo não recebeu nada daquela igreja? Porque já havia um zum de que Paulo era como os outros que passaram por ali, só queria dinheiro. Aí Paulo sentou no coração: Senhor, se eu exigir um salário dessa igreja, uma recompensa dentro dessa igreja, alguns poderão se afastar. Eu vou abrir mão, Senhor. Eu vou abrir mão, Senhor. Ele abriu mão. Lê o capítulo 9, você vai entender. Paulo, irmãos, por causa de alguém, ele renunciava os seus direitos para não ser pedra de tropeço para aquele irmão, para aquela irmã. É desse jeito que a igreja precisa viver, eu e você precisamos viver, engolir muitas coisas mesmo, irmãos. E não engorda, tá? Pode ter certeza absoluta. Só se você deixar no lado carnal. Aí você vai ficar gordo de raiva, de ira, de revolta, de ódio, senso de culpa. Mas se você de repente ouvir o que ouvimos e colocar aquilo aí diante do Senhor, Senhor, olha o que falaram, Senhor. Olha o que estão fazendo, Senhor. Olha como estão me tratando, Senhor. Olha o comportamento que eles estão tendo, Senhor. Se você apresentar tudo diante de Deus, além do Senhor limpar o seu coração, Deus vai tratar deles. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós não precisamos brigar, discutir, bater de frente com ninguém. Deus é o nosso juiz, Ele é o guarda de Israel, Ele é o nosso advogado, como dizia o meu avô. Observe, irmãos, diz ainda: quando estou entre os fracos, eu faço de tudo para ganhá-los para Cristo.
torno-me tudo para poder ganhar, de alguma forma, de alguma maneira possível, salvar os outros. Você já saiu no prejuízo por causa de alguém? Eu já, várias vezes. Por que eu não corri atrás dos direitos, irmãos? Eu não quero ser mais um empecilho na vida dele ou dela. E orar, para que da mesma forma que o Senhor está nos conscientizando da veracidade da palavra, da maneira como nós devemos viver e tratar o nosso próximo, as pessoas, elas entendam também e procurem viver conforme os ensinamentos da palavra do Senhor. Todos nós aqui recebemos conselhos dos pais. Aqueles que ouviram, amém. Os que não ouviram, misericórdia. Mas depois a gente não ficava igual calango, né? Bem que falou papai, bem que mamãe falou. Ah, se eu soubesse. Aí tem as consequências. Então Paulo, ele fazia de tudo, por isso que ele esmurrava o seu corpo. Olha o versículo de número 27. Quando Paulo disse que poderia ser reprovado ou desqualificado, não quis dizer que perderia a sua salvação, e sim que perderia o privilégio, a oportunidade de falar às pessoas a respeito de Cristo, irmãos. Olha o que diz o versículo de número 27. Mas eu esmurro meu corpo. Esmurrar o corpo aqui, irmãos, é esmurrar a nossa carne. A nossa carne quer agir, bateu, levou. Às vezes alguns usam até a Bíblia, mas está escrito de que dente por dente, olho por olho. Você não está na lei, meu irmão, você não é judeu, pô. Misericórdia. Estamos na graça. É amar sem ser amado. É suportar em amor. É perdoar, assim como fomos perdoados. É você esmurrar os seus direitos. A minha carne está querendo, mas eu quero. Oi, irmãos. Sem mencionar, né? Os irmãos viram o que eu vivenciei. Minha carne clamou para eu cobrar, fazer. Com as minhas mãos. Apenas chorei diante do Senhor. Falei, Senhor, a causa está em tuas mãos. Haja e usa de misericórdia. Produz o verdadeiro arrependimento, para que possa retornar para a presença do Senhor. Você tem que abrir mão, irmãos, porque cada vez que você dá vazão à carne, cada vez que você entra em confronto, quem perde? Você, é lógico, né? E o reino de Deus perde. Até quando o reino de Deus vai perder por causa de você, por causa de nós? Até quando? O reino de Deus perderá, a igreja perderá, as pessoas perderão a oportunidade de conhecer o Senhor como nós estamos conhecendo. Então nós precisamos fazer uma análise, porque há muita coisa em jogo, irmãos. Há muita coisa em jogo. É fácil ensinarmos aos outros como devem viver, mas não seguimos os nossos próprios conselhos. É fácil falar, olha, suportem mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, mas para quem está esperando ali, irmãos, é difícil. O que fazer quando nós estamos esperando alguma coisa? Abraão, antes da promessa se cumprir, ele tomou decisões precipitadas. Então não haja como Abraão, como a esposa, né? Tem uma escrava aqui, vai ter filhinho com ela ali, porque quem sabe esse é o da promessa. Arrumou problema. E o problema está até hoje, né? Misericórdia, a gente está vendo o que acontece no Oriente. Todos aqueles que agiram precipitadamente, Deus não deixou de usá-los. Deus não deixou de cumprir com a promessa na vida deles, mas teve consequências. Deus deixou de usar Jonas, o rebelde Jonas? Não, irmãos. 120 mil pessoas em Nínive foram salvas, se arrependeram. Deus não vai deixar de te usar. Mas se você quer sofrer menos aqui neste mundo, irmãos, toma a decisão de esmurrar o seu corpo, de negar a si mesmo, renunciar o seu direito. Ouvi um testemunho de um missionário, irmãos, onde eles faziam uma obra em determinado lugar, como vou citar o nome, os rebeldes amarraram o esposo, o missionário, amarraram a esposa e começaram a estuprar a mulher dele, na frente dele.
E ele, quando deu a entender para a mulher, olhando a fisionomia dele, que ele ia renunciar a Cristo, ela disse: amor, a nossa vida é a celestial. Aqui tudo passa. O casal morreu. Renunciar, irmãos, é você passar por cima do seu eu. Quem não consegue passar por cima do seu eu, nunca verá a glória de Deus. Nunca verá o sobrenatural de Deus em sua própria vida, infelizmente. E tem a pergunta do tema dessa manhã: o que fazer para não ser reprovado diante do que nós falamos? Fazer o que Paulo fez. Viver de uma maneira onde o nome de Jesus seja anunciado, o evangelho seja proclamado, a salvação eterna, a vida eterna seja anunciada, para que quanto mais pessoas ouvirem, mais pessoas estejam no céu, como um dia Paulo já está, e nós estaremos. Nós precisamos andar como Jesus andou, como Paulo andou, como João andou, como Pedro andou, como muitos homens, muitas mulheres de Deus andaram. Mas para nós andarmos como essas personagens andaram, você tem que ter a disciplina da leitura da Bíblia, para saber como eles conseguiram vencer, como eles conseguiram suportar, como eles conseguiram chegar até o final, como eles não retrocederam, como eles, irmãos, conseguiram avançar, como eles agiram. E para quem lê a Bíblia, irmãos, de Gênesis, Apocalipse, a gente observa que esses homens, essas mulheres venceram por causa da oração. Estavam sempre conversando com o Senhor, o nosso Deus. Se não queremos ser reprovados, desqualificados, devemos ter o cuidado de praticar aquilo que pregamos, aquilo que anunciamos, pois alguém disse que a nossa vida fala mais alto que as nossas palavras. Que Deus assim nos abençoe e que sejamos trabalhados, ministrados pelo Espírito do Senhor. Curva a sua cabeça, por favor. Pai, a tua palavra, Senhor, o Senhor diz que ela não volta vazia. O Senhor diz que ela faz aquilo que é do teu agrado. Continua a obra em nosso coração. Dê condições a nós de vivermos do teu jeito, entendendo, Pai, de que assim como Paulo se preocupava com a edificação do corpo de Cristo, com os crentes em Cristo Jesus, fazia discípulos, ó Pai, querendo que pessoas conhecessem o Senhor e vivessem conforme a vontade do Senhor. Trabalha em nós aqui também, para entendermos os teus planos, teus propósitos, teus projetos, para cada um de nós, dentro da igreja, fora da igreja, em áreas de nossa vida, mas que façamos tudo para a honra, para a glória do nome de Jesus. Que façamos tudo, ó Deus, com o intuito, com a intenção de adorarmos o Senhor, em espírito e em verdade. É a oração que o teu povo faz, que a tua igreja faz, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, esse é um momento de intercessão, é um momento de gratidão, um momento de ofertório, é um momento onde nós vamos colocar os nossos pedidos no altar do Senhor, o nosso agradecimento no altar de Deus. Nós vamos estar cantando um cântico, irmãos, e após o cântico estaremos aqui orando em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Por favor, irmão Renan.
firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar. Vença as tempestades do revolto mar. Todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, te exaltamos, te bendizemos. Obrigado pela oportunidade que é dado a nós de nos reunirmos aqui nesta manhã em teu santo nome, para juntos podermos adorá-lo em espírito e em verdade, sermos ministrados pelo Senhor, tendo a oportunidade de ouvir a tua voz. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas levantadas aqui nesta manhã. Abençoa, Pai, os teus filhos que têm sido instrumento em tuas mãos para abençoar a igreja. Que nada venha a faltar-lhes em nome de Jesus. Continue, ó Pai, obrando nestas vidas para o louvor e glória do teu santo nome. Abençoa, Pai querido, por favor, a irmã Yara, o irmão Carlos, ó Pai, obrigado por mais um ano de vida conjugal que o Senhor concedeu aos teus servos. Continue trabalhando nesses corações em nome de Jesus. Abençoa o Samuel, ó Pai, que completa mais um ano de vida hoje, ó Deus. Que a bondade do Senhor seja sobre ele. Traga à memória dele tudo aquilo que ele já ouviu da tua parte e que ele seja alcançado pela maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Sê com os meus irmãos que aqui estão, sê com aqueles que estão em casa, Pai, abençoando a irmã Nilza, abençoando, ó Pai, o irmão, Pai querido, Romildo, abençoando, Senhor, por misericórdia, nós te pedimos, ó Pai, todos aqueles que têm pedido a nós para estarmos orando por eles, ó Pai, nós apresentamos estas vidas em tuas mãos, nós te pedimos a intervenção do Senhor. Visita Osias, ó Pai, que a bondade do Senhor seja manifesto na vida dele. Sê com aqueles que estão no hospital, ó Pai, sê com aqueles que estão no cárcere, sê com aqueles que estão presos ao pecado. Jesus, liberta-os, faça com que sejamos a boca do Senhor, instrumentos do Senhor, crendo de que quem faz a obra é o Senhor através de nós. Dá-nos ousadia, Senhor, dá-nos coragem, Senhor. Aqueles que ainda não tiveram o privilégio, a oportunidade de ganharem almas para o Senhor, por favor, ajuda-os a fazerem a tua obra, e que eles possam, ó Pai, a partir da primeira alma que ganharem para o Senhor, continuarem, ó Pai, povoando o céu. É a nossa oração em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a escola bíblica, abençoa a lição que vamos estudar, abençoa os professores. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, da aula, Senhor, fala-nos, ó Pai, dando oportunidade a nós de ouvir a Tua voz, de sermos ministrados pelo Senhor. Abençoa o almoço, ó Pai, que será servido para aqueles que farão a sua refeição aqui na igreja, aqueles que levarão o seu marmitex, ó Pai, abençoa em nome de Jesus. Toca no coração daqueles que têm condições de comprar, ó Pai, que querem comprar, Senhor Deus, para que possamos alcançar o nosso alvo, o nosso objetivo aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, a nossa vida, a nossa igreja,
está em tuas mãos, Senhor. Continua fazendo a tua vontade. O teu querer é a oração que o teu povo faz, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, o culto aqui termina, mas nós vamos para a escola bíblica para aqueles que ficarão conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Se você ainda não encomendou, não comprou o seu almoço, esse é o momento. Que Deus abençoe a todos. Até logo mais à noite, a partir das 19 horas, em nome de Jesus Cristo.